Boa tarde a todos. Vou gravar a aula correspondente ao dia 14/11, porque foi dado como ponto facultativo, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre espectroscopia rotovibracional, tá? Para a gente ver espectroscopia rotovibracional, inicialmente é interessante a gente recapitular, né, a questão dos níveis rotacionais e vibracionais, que são transições que ocorrem simultaneamente, tá? Então, como a gente já viu, né, o tratamento mecânico quântico do rotor rígido, ele gera para a gente as expressões para os níveis de energia permitidos, né, para as transições rotacionais, que são dados por BJ, F de J igual a BJ, que multiplica J mais 1, onde J é o número quântico rotacional e B é a constante rotacional da molécula, certo? Então, o que a gente está vendo nessa figura aqui? Né? A gente está vendo que os níveis de energia, eles não são igualmente espaçados. Então, quanto maior o valor de J, maior é a energia correspondente. Então, quanto maior o número quântico rotacional, maior o valor da energia rotacional da nossa molécula. Analogamente, o tratamento mecânico quântico do oscilador harmônico, ele vai nos fornecer as energias permitidas para os espectros, para as transições vibracionais da molécula, né, sendo dada por essas expressões que nós estamos vendo aqui, onde aqui é de V, são as energias propriamente ditas em unidades de energia. V é o nosso número quântico vibracional, que varia, né, a partir de 0 até outros valores positivos inteiros. E em termos de unidades de número de onda, ou centímetro menos 1, né, G de V, que aparece aqui também, ele é dado por G de V igual a V mais meio, que multiplica esse número de onda fundamental. Esse número de onda fundamental, ele é dado pela equação clássica, né, da frequência ou número de onda de vibração de uma mola. Então, a gente já viu isso em aulas passadas. Então, a principal diferença em relação aos níveis de energia rotacionais é um espaçamento constante. Então, ao passo que os níveis de energia rotacionais, eles vão ficando cada vez mais espaçados, quanto maior o valor do número quântico, né, o rotacional no caso, aqui, os níveis de energia vibracionais, eles têm um espaçamento igual. Então, o que significa que transições entre diferentes níveis de energia vibracionais, mesmo sendo transições diferentes, por esse modelo, pelo modelo do oscilador harmônico, né, pressupõe-se que vão ter todas a mesma energia, né? Então, na sequência, né, considerando que os valores característicos das energias permitidas rotacionais, eles são muito menores do que os valores característicos para as transições vibracionais, a gente pode considerar que cada nível vibracional, como eu estou vendo aqui, V igual a 0, V igual a 1, ele envolve uma série de níveis rotacionais próprios, de modo que uma única transição vibracional, ela vai ser acompanhada por uma série de transições rotacionais, como a gente está vendo nessa figura, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que de V igual a 0 para V igual a 1, eu tenho várias possibilidades. Então, para uma única transição vibracional, eu tenho várias transições rotacionais possíveis, né? Então, indo de V igual a 0 para V igual a 1, eu posso tanto manter, né, eu posso ter a transição de J igual a 0, de V igual a 0, para J igual a 0, de V igual a 1, de J igual a 0, de V igual a 0, para J igual a 1. Então, pode manter o J, pode ir de um J para um certo J, para J mais 1, ou seja, posso aumentar em uma unidade o valor do número quântico rotacional, ou posso diminuir. Então, por exemplo, eu posso ir da transição aqui, em V igual a 0, de J igual a 1 para J igual a 0. Então, se pode ou manter igual,
ou aumentar o J em uma unidade, ou diminuir o J em uma unidade também. Então, todas as transições são possíveis, de modo que essas possibilidades vão dar origem ao que a gente chama de diferentes ramos. Né? Então, o ramo P, o ramo Q e o ramo R, como nós vamos ver na sequência. Então, o que eu tenho aqui? Né? Tem termos espectroscópicos rotovibracionais, então, a energia geral, né, uma expressão geral que envolve a componente vibracional e a componente rotacional, certo? G de V eu substituo aqui, então V mais meio que multiplica Ni. F de J, eu substituo BJ, J mais 1. Na sequência, eu considero todas as possibilidades. Então, eu chamo as transições envolvendo ΔJ menos 1, ou seja, por exemplo, indo aqui, né, de J igual a 1 para 0, de J igual a 2 para 1, e assim por diante, eu chamo de ramo P. Então, simplesmente, eu considero o seguinte, que a parte vibracional sempre vai ser de V para V mais 1, estão vendo? Então, aqui energia final, aqui energia inicial. Então, eu vou ter no final V mais 1, inicial V. Agora, aqui, ó, no final, eu vou ter J menos 1 e vou chamar de J, né, o número quântico rotacional inicial. Aí, simplesmente, eu faço a substituição e detecto, né, que a variação total, né, vai ser igual a, simplesmente, número de onda, né, o número de onda fundamental, quando eu fizer as substituições pertinentes. Tá certo? Aqui de uma maneira um pouco mais organizada, né, esquematizado aqui. Então, aqui eu tenho V, V mais 1. Então, eu tenho as transições. Ó, eu estou chamando o meu número, meu nível inicial rotacional de J. O nível final, eu chamei de J menos 1. A gente tem que atentar para essas denominações, né, para essa simbologia que a gente usa para chegar no resultado correto no final. Certo? Então, aqui, né, quando eu substituo, né, eu tenho F de J, eu vou ter B que multiplica J menos 1, que multiplica J menos 1 mais 1, ou seja, eu escrevi BJ, J mais 1. O que eu tenho aqui na realidade, né? Eu estou usando essa expressão aqui, BJ, J mais 1, e colocando as denominações apropriadas. Então, aqui, o estado final menos o estado inicial, aí eu faço as multiplicações, né? As distribuições das expressões, e chego ao final, né? Que para o ramo P, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o termo final, né? S, V mais 1, que é o nível vibracional final, J menos 1, que é o nível rotacional final, menos a situação inicial, né? Que é V, então, ó, notem, posso olhar só para o vibracional, vai ser de V para V mais 1. Rotacional de J para J menos 1, como estava no nosso diagrama de níveis, né? Então, vai dar esse resultado aqui. Então, para o ramo P, eu vou ter o que é esse número de onda aqui? É só a parte vibracional. A parte vibracional é sempre a mesma. Então, o que vai ter modificação aqui? É a parte rotacional, né? Aqui, ó, a gente estava considerando só a parte vibracional. Quando eu considero a contribuição da parte rotacional, é isso que vai aparecer, tá? Continuando aqui, então. Analogamente, o nosso ramo Q, lembrando que é a transição puramente vibracional, ou seja, não muda o J. Todo o ramo Q ele vai ser desse J, que eu chamei aqui de J menos 1 para J menos 1, vai ser de J para J, de J mais 1 para J mais 1. Então, na verdade, a mudança vai ser só vibracional, né? O que muda aí sempre é o componente rotacional. Quem que vai ser o meu ramo R aqui? O ramo R, na sequência, vai ser com ΔJ mais 1. Então, vamos ao nosso diagrama aqui. Qual que seria o mais 1? Por exemplo, seria de J,
Vamos olhar só para esse, que normalmente a gente chama o inicial de J. De J para J mais 1, aqui de J mais 1 para J mais 2, e assim por diante, né? Então, representando aqui o ramo R, eu vou ter que o número de onda do ramo R, eu coloco aqui o termo inicial, o termo final, depois o termo inicial. Então, o termo, a parte vibracional, sempre vai ser assim, é de V para V mais 1. Agora, o que muda? É o rotacional. É de J para J mais 1. O resultado esperado é esse aqui, nós vamos ver por quê, né? Se vocês deduzirem. Então, façam como a gente fez aqui, né? Analogamente. Então, a parte vibracional vai ser sempre o número de onda, e a parte rotacional, você vai fazer o final, lá ia ser B. Qual que é o número quântico rotacional do final? J mais 1. Então, lá eu vou ter B, J mais 1, que multiplica J mais 1 mais 1. E o inicial, que vai ser BJ, J mais 1. Certo? O resultado vai acabar sendo esse daqui. Então, é isso que explica que no nosso espectro rotovibracional, eu tenho ramo R, ramo Q e ramo P. O que são essas duas linhas, essas linhas duplicadas aqui? É que aqui ele manifesta também o efeito isotópico. Então, a linha mais intensa vai ser, por exemplo, no HCl, o HCl tem, nesse caso aqui, a gente tem possibilidade isotópica, tanto no hidrogênio quanto no cloro. Aqui está representando o efeito do cloro, né? Então, o HCl com o isótopo 37 do cloro dá um sinal menos intenso, porque isso reflete a população. E o HCl com o isótopo 35 dá a linha mais intensa, né? Porque é o mais numeroso, tá certo? Aqui, então, eu tenho um exemplo de cálculo de aplicação dessas expressões. Um deles está resolvido, o outro se resolve. Então, no exercício 13.21 do Atkins, a gente tem aqui, né, que o espectro de absorção da molécula do HBr com o isótopo 81 do bromo e o isótopo 1 do hidrogênio dá origem a um ramo R partindo de V igual a 0. Então, quem que é esse? É o inicial. Partindo de V igual a 0, vai para qual V? V igual a 1, porque a transição a gente só considera variação de 1. Qual é o número de onda da linha que se origina no estado rotacional com J igual a 2? O J igual a 2 é o inicial. No ramo R, aumenta o J. Então, quem que é o J final? 3. Então, essa é a expressão aqui, né? Número de onda. O número de onda fundamental mais 2B que multiplica J mais 1. Quem que é J mais 1? É o final. Então, vai ser 3. Se partir do 2, vai para 3. Aí, a gente tem que pegar os dados que ele manda na tabela. Essa tabela aqui do Atkins. Que dados? O número de onda fundamental, que está marcado aí, que é 2.648,98, está na tabela. E B também está na tabela. Aí é só substituir, né? Então, eu tenho que calcular a posição. Essa posição que ele quer vai ser dada pelo número de onda fundamental, então 2.648,98, mais 2B, J mais 1. Quem que é B? Eu achei o valor. Quem que é J mais 1? É 3. Então, é só substituir. Então, o cálculo em si, ele é fácil. Ele é muito fácil. Onde que tem possibilidade de dar um probleminha se vocês errarem? Que expressão usar? Que J que eu coloco, né? Eu coloco J mais 1 é o 2? Não, no caso aí, J mais 1 é o 3. Então, é isso tudo que tem que tomar cuidado. Tá? Então, na sequência. Então, esse é o nosso assunto, né, de espectroscopia rotovibracional. Agora, falta os assuntos que eu comentei com vocês, que são características gerais das diferentes espectroscopias. Então, qualquer espectro, a gente olha, né? E o que a gente observa? A gente observa que qualquer espectro ele vai ter uma série de sinais, que eu posso chamar de picos ou de bandas. Quando é que eu chamo de pico? Quando é uma linha só. Quando é que eu chamo de banda? Eu chamo de banda quando tem uma forma, por exemplo, de gaussiana, a linha gaussiana. Tudo isso nós chamamos de
perfis dos espectros, perfis dos sinais nos espectros, né? Então, é a forma, é a largura da banda, é a intensidade. Então, a gente vai conversar rapidamente aqui sobre o que influencia, né? O que determina essas propriedades dos nossos espectros, certo? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês aí, só um instantinho. Ah, voltou. Deu uma piscadinha aí minha apresentação, né? É o efeito de estrutura fina e de interação com o solvente sobre a forma das bandas. Então, lembre o que é a estrutura fina. A estrutura fina é quando uma transição de um tipo ela é acompanhada de transições, né, de outros subníveis, por exemplo. Como a gente acabou de ver, eu posso ter uma transição vibracional acompanhada de uma série de transições rotacionais. Quando eu consigo enxergar essas transições rotacionais que contribuem, é isso que eu chamo de estrutura fina. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo espectros da mesma substância em 3 situações diferentes. Então, aqui embaixo, né, em solução aquosa, o espectro da triazina como uma única banda, bastante larga. Então, essa banda não tem definição, não tem resolução, né? No do meio, a gente tem o espectro da triazina em solução de hexano, certo? Então, o que acontece? Por que ela está assim, né? Porque esse espectro, ele está apresentando, em vez de uma única banda, ele está apresentando uma série de bandas menos largas, é mais estreita, mas ainda não são picos. E no terceiro, é um espectro na fase de vapor, ou seja, não tem solvente, né? Então, o que a gente pode entender aqui? Vamos começar pelo da fase vapor. O espectro na fase vapor, né? O que a gente está vendo aí? Na fase de vapor, a gente está vendo estrutura fina, né? Então, é uma transição eletrônica acompanhada por uma série de transições vibracionais. Da mesma forma que os níveis vibracionais são acompanhados por subníveis rotacionais, os níveis eletrônicos são acompanhados de subníveis vibracionais. Então, tem essa escala aí. A energia rotacional é muito menor do que a vibracional, e a vibracional é muito menor que a eletrônica. Então, uma única transição eletrônica envolve várias transições vibracionais. Uma única transição vibracional envolve várias transições rotacionais. Isso em fase gasosa, e se o aparelho é capaz de uma resolução suficiente, é possível observar essas transições, como nós estamos vendo aqui. Agora, na presença do solvente, o que acontece? As interações com o solvente fazem com que os níveis de energia que são pouco separados, que têm separações muito pequenas, como são os rotacionais e os vibracionais, por exemplo, né? Eles, entre aspas, pareçam tudo a mesma coisa, né? As energias envolvidas na interação com o solvente são até maiores. Então, elas fazem com que o que em fase gasosa, né? Os níveis em si permitidos, eles continuam ali, porque eles são determinados pelo tratamento mecânico quântico, né? Mas, na prática, as energias de interação com o solvente ou com moléculas vizinhas, né, fazem com que a medida dessas transições ganhe uma incerteza. Não é que borra os níveis estão ali. Mas é a nossa detecção das transições envolvidas entre eles, né, é que passa a envolver faixas de energia. Em vez de um valor único, você tem uma faixa. Se uma energia era 1 joule, né, quando tem interação com o solvente, você consegue medir de 0,9 joules até 1,3 joules. E para cada molécula é um valor diferente. Por isso que nossa medida ela fica mascarada. Ela não detecta esses valores todos.
E a interação com o solvente, ela é maior, mais significativa, quanto maior a polaridade do solvente. Então, a gente vê aqui que em água, né, a nossa resolução, ela se perde completamente. Então, a mesma molécula, dependendo de como você mede o espectro, né? Então, estrutura fina, ou seja, subníveis que acompanham uma determinada espectroscopia, uma transição que está sendo medida numa espectroscopia, né? A manifestação de transições, né, envolvendo esses subníveis, se é que eu posso chamar assim, elas fazem com que você não detecte uma única linha. O que é uma linha? Um espectro com uma única linha. Só tem uma transição possível. Não teria outros níveis, né, envolvidos nesse outro nível de energia maior. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu tivesse só a transição desse primeiro para esse, não tivesse essas outras possibilidades aqui, você só veria uma linha. Agora, sempre que sai desses 4 aqui e chega em algum desses 4, é uma única transição vibracional. Só que são várias transições rotacionais possíveis. Então, lembrem sempre disso. Então, a estrutura fina é uma das causas de alargamento. Faz com que você não tenha uma única linha. Outro caso aqui, ó, estrutura fina de novo. Então, aqui vocês têm estados eletrônicos, estado eletrônico fundamental, estado eletrônico excitado. Olha aqui essas linhas horizontais, são os níveis vibracionais correspondentes a cada estado eletrônico. Então, quando a gente faz um espectro, o VVIS, uma das razões para que a gente observe uma banda, né, e não uma linha, é a existência dessas transições vibracionais associadas a cada transição rotacional. Aqui eu coloquei como exemplo o espectro vibrônico do iodo molecular. Então, o que é o espectro vibrônico? É o espectro eletrônico acompanhado das transições vibracionais. Olha que interessante. Isso aqui é uma única banda do VVIS. Olha lá, ela vem toda, ela fica toda dentada. Você está vendo cada uma dessas transições aqui. Então, isso só é possível em fase gasosa. Com solvente, o solvente mascara tudo isso. Ele diminui a nossa capacidade de detectar. Então, não é que as transições não ocorrem. Elas ocorrem, mas a gente que não detecta. Aqui. Outra fonte de alargamento espectral, é chamado efeito Doppler. É quando as moléculas na amostra, elas estão se movendo em alta velocidade em relação ao detector parado. O efeito Doppler, todo mundo conhece na prática, é quando você está na sua casa, assim, e vem vindo uma ambulância com a sirene ligada. Então, quando ela está se aproximando, a gente escuta o som da sirene diferente, assim, vem... Desculpa o barulhinho chato aí, mas é isso. Basicamente isso. Então, o movimento, né, da fonte dessa onda em relação ao detector, no caso, no exemplo do som, o detector é o nosso ouvido, né? Então, a velocidade, faz com que modifique a frequência. A explicação está aqui, ó, vem do Brasil Escola. A velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for essa onda, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda se propaga. Assim, mesmo que a fonte das ondas ou o observador se mova, a velocidade de propagação da onda não será alterada. No entanto, haverá uma variação no comprimento de onda e na frequência captada pelo observador, para que essa velocidade continue constante. Aqui é de um site bem legal, que é o Sketchplanations, ou seja, são desenhinhos que explicam coisas, né? Aqui está a pessoa que vai ouvir. Então, quando uma ambulância tocando sirene, ela está se distanciando da pessoa, a frequência se torna maior, o comprimento de onda ficou menor. Ficou maior, a frequência fica menor. E aqui, quando ela está se aproximando da pessoa, a pessoa vai ouvir uma frequência mais alta, né? Enfim, e um comprimento de onda menor.
Então, isso é um fenômeno clássico, né, das ondas. Isso é até usado em radar, em muita coisa. O que mais que a gente tem? Então, outra característica super importante, né, de transições de interação da radiação com a matéria são os tipos de transição que podem ocorrer segundo os chamados coeficientes de Einstein, que dão conta, né, das probabilidades do que pode ocorrer com essa interação. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um sistema, né, que é a nossa amostra, a matéria que a gente está discutindo, que ela tem 2 níveis de energia, aqui, E1 e E2. Né? Então, na incidência de um fóton com energia exatamente correspondente à separação E2 menos E1, né, existe uma probabilidade de absorção. Se a energia desse fóton corresponde exatamente à separação entre esses 2 níveis de energia, existe uma probabilidade de absorção com transição de E1 para E2. Uma vez a nossa amostra, né, a nossa espécie, a nossa molécula, estando no estado de energia E2, existe uma probabilidade de que mesmo no escuro, na ausência de radiação, ela não vai ficar ali indeterminadamente, por tempo indeterminado. Existe uma probabilidade de que ela decaia espontaneamente, emitindo um fóton. É o que nós chamamos de emissão espontânea. Porém, se essa molécula também estiver no estado excitado e estiver incidindo esse mesmo fóton inicial, ou um outro fóton, né, com essa mesma energia correspondente à separação, existe uma probabilidade da incidência desse fóton induzir a emissão, e é uma probabilidade maior do que a da emissão espontânea, certo? É a chamada emissão induzida ou estimulada. Então, recapitulando aqui, nosso sistema de 2 níveis. Se a molécula inicialmente está em E1 e vem um fóton, existe uma probabilidade dela ir para E2. Uma vez que ela está em E2, mesmo que não venha um fóton, existe uma probabilidade de emissão espontânea. Agora, se ela está em E2 e vem um fóton, a probabilidade dela decair é maior do que na ausência desse fóton. Essa é a emissão estimulada. Então, Einstein deduziu uma teoria super interessante sobre isso, em que ele mostrou que as probabilidades de absorção e de emissão estimulada são iguais. Então, se eu tenho algumas moléculas em E1, algumas moléculas em E2, a incidência de um fóton, ela tem uma probabilidade igual de induzir absorção ou de induzir emissão. E a emissão estimulada, ela dá origem a um sistema super interessante que são os lasers. Então, o que é um laser? O laser é um acrônimo, né, de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. LASER. Então, é amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Né? O laser é uma radiação. O que é interessante dele, ele tem características bem particulares e valiosas, que ele é uma radiação monocromática, praticamente, ela é quase totalmente monocromática, pode ter alguns fótons com energia um pouquinho diferente, mas fundamentalmente a maioria tem o mesmo comprimento de onda, monocromática, ela é de alta potência, é muito intensa e altamente coerente. Ou seja, a fase não varia aleatoriamente, tá? Como que se dá a geração dessa luz laser? Ela é baseada na emissão estimulada de radiação. Nesse aqui, ó. Só que para a gente ter um rendimento alto, ter muitos fótons, é necessário que a gente faça com que, por algum processo, a população que tende a ser maior em E1 do que em E2, numa condição de equilíbrio, né? De equilíbrio energético, a gente faça a chamada inversão de população, a gente consiga
que o estado mais alto de energia seja mais populado do que o estado mais baixo. A gente já vai ver como que isso é feito, né? Então, a geração de luz por um laser é baseada na emissão estimulada de radiação após um processo chamado bombeamento ou inversão de população. A distribuição de espécies de uma amostra entre os diversos níveis de energia permitidos segue a distribuição de Maxwell-Boltzmann, pela qual, espontaneamente, os níveis de energia mais baixos são mais populados a temperaturas ordinárias. Então, normalmente, o estado de energia mais baixo, ele é mais populado. A população se concentra mais, é a condição espontânea, a condição, né, natural. A inversão de população, então aqui, ó, ou seja, naturalmente os níveis de energia mais baixos são mais populados. Então, a inversão de população necessária ao funcionamento de um laser equivale a dizer que algum processo tem que ser realizado para que um determinado nível de energia mais alto tenha que ser ocupado por um número maior de espécies do que um nível mais baixo. Então, uma vez invertidas as populações, né, a gente utiliza um fóton, joga um fóton dentro da amostra, sobre o sistema, e um fóton entra como ele induz emissão estimulada, entra esse vira 2, aí esses 2 vão induzindo cada vez mais emissões, aí o sistema decai rapidamente, né? E a gente vai ter uma alta potência, um grande número de fótons, uma alta intensidade dessa radiação com essa característica toda especial. E o processo ocorre em um tubo de vidro que possui espelhos paralelos nas extremidades, de modo que os fótons são refletidos seguidamente dentro da cavidade a fim de amplificar a emissão. Nós temos, eu inseri essa figura, né, que veio desse site aqui, para a gente entender isso. Então, inicialmente, a gente tem a situação natural, que o nível de energia mais baixo, E1, ele é o mais populado, certo? Então, vem alguns fótons, né? Alguns fótons são incididos. Para quê? Para que ocorra absorção. São fótons capazes de levar essas moléculas de E1 para E3. Certo? Então, uma vez feita uma população maior no nosso nível E3, o que vai acontecer? Né? Essas moléculas, elas vão decair para um nível intermediário, né? E aí a gente vai ter uma inversão de população entre E2 e E1. Esse decaimento aqui, a gente vai considerar não radiativo. Por que é comum em lasers esse sistema de 3 níveis, né? Então, a gente considera que inicialmente estava tudo em E1, para inversão de população, a gente manda elas para E3. Então, esses fótons aqui, eles correspondem, esses iniciais, à separação E3 menos E1. Então, eles vão para E3, aí eles decaem não radiativamente até E2, e o processo laser vai ser de E2 para E1. Para quê? Né? Para que depois essa radiação que vai ser emitida, que é a radiação laser, ela não vai competir, né, com essa inicial, para você não ter essa autoabsorção dentro da própria amostra, para que a própria amostra não absorva a energia que ela está emitindo. Por quê? Porque isso iria reduzir o rendimento do nosso laser, a potência do nosso laser, né? Então, você faz a inversão de população e depois, através de a emissão de um fóton, a incidência de um fóton, aqui tem um outro esquema, né, que eu consegui em outro site, que a gente tem assim, ó, antes, depois, né, aqui, ó, o nível mais baixo, o nível mais alto, certo? Então, vejam só, eu consigo aqui, né, uma inversão de população, eu vou ter o decaimento de um deles, certo? Ou com a emissão do fóton, com esse fóton incidente aqui, eu consigo provocar a emissão estimulada. Então, ó, veio um fóton, saíram 2.
De onde que vêm esses dois, né? Um foi um incidente, como a amostra já estava excitada, o segundo fóton é gerado pelo decaimento, então saem 2 fótons. Então, esses 2 fótons induzem a emissão de mais 4 fótons e assim por diante. E por fim, né, a última coisa que eu gostaria, mudando drasticamente de assunto, é tratar da outra característica importante aqui para o perfil dos espectros, né? Então, do que decorre? Como a gente já comentou, que para a largura das linhas, o que contribui? Contribui a estrutura fina, contribui o efeito Doppler e a interação com possível interação com o solvente. E para a intensidade? Para a intensidade, além da concentração da nossa amostra, né, contribui para a intensidade a probabilidade quântica de transição. Então, essa probabilidade quântica de transição é ela que está embutida, entre aspas, no coeficiente de absorção. Quando a gente vê na lei de Beer, a lei de Beer diz que a absorbância é igual a o epsilon, que é o coeficiente de absorção, vezes o caminho multiplicado pelo caminho óptico, multiplicado pela concentração. O que está embutido no coeficiente de absorção? A probabilidade de transição, certo? Então, a probabilidade de transição, a probabilidade quântica de uma transição ocorrer, ela é calculada pelo chamado momento de transição, que ele vem da integral das funções de onda dos estados envolvidos. Aqui eu tenho, ó, psi f, asterístico, né? É o complexo conjugado da função de onda do estado final. Aqui eu tenho a função de onda do estado inicial. E agindo sobre elas, eu tenho o operador momento de dipolo. É por isso que normalmente a gente associa várias das espectroscopias à existência do momento de dipolo, ou do momento de dipolo permanente, ou do momento de dipolo que varia, por exemplo, com a vibração, que é um requisito para ocorrência, né, na espectroscopia vibracional. Então, é isso que vai estar associado se uma transição é permitida ou proibida, de acordo com a mecânica quântica. Então, tem transições que são inerentemente fracas. Você pode ter uma amostra muito concentrada que a banda é fraca. Por quê? Porque a probabilidade mecânica quântica dessa transição é baixa. Os estados mecânico-quânticos envolvidos, né, eles dão origem nesse cálculo a um momento de transição baixo, né? Enfim, então eu não vou me alongar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas basicamente esse é o assunto que faltava, tá? Então eu vou gerar um PDF, vou mandar para vocês no sistema, certo? E agradeço por assistir. Obrigada.